Fala, galera! Beleza? Pô, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast, o Na Vitrine Podcast, sempre um assunto muito interessante para vocês. E olha, para você que é homem e para você que é casada e tem um marido que às vezes não comparece, esse programa foi feito para você, tá? Hoje eu vou entrevistar um amigo, que é meu médico e é meu amigo. Eu conheci ele através do programa do Ratinho pô, virei fã, virei paciente e virei amigo. Então, hoje eu estou recebendo aqui no nosso podcast nada melhor e ninguém melhor do que o maior andrologista, urologista que existe no Brasil, que é o Dr. Marco Túlio Cavalcante, do Instituto Cavalcante de Andrologia. Oh, muito obrigado pelo convite, Bip Bip. Pô, o prazer é meu, É uma né? honra aqui estar no Na Vitrine Podcast e fazendo esse podcast aqui para levar informação de qualidade para todo mundo que venha buscar esse tipo de conteúdo, né? Então, só complementando, e não é só para os casados, né? A gente atende divorciado, solteiro, namorando. Então, é uma gama aí de homens e casais, hétero, bissexual, relacionamento aberto, fechado. Então isso não tem preconceito. É um tema realmente que pode acometer muitos homens, né? A gente vai ver aqui que com 50 anos, 50% dos homens têm problema de ereção. Abaixo dos 40 anos, mesmo sem doença nenhuma, 20% dos homens têm problema de ereção. 65, 70 anos, chega aí a 70%, 80% de disfunção erétil. E muitas vezes o comprimido não funciona. A tadalafila não funciona, a sildenafila não funciona ou funciona mal. Então a gente vai falar aqui sobre... Para quem quer namorar. Para quem quer namorar, para quem gosta. Para quem gosta de namorar, né? Aí. Tanto para a mulher, porque o marido vai comparecer, quanto para o homem que quer comparecer com a própria esposa, exatamente, né? Com a sua companhia, né? Seja ela quem for, né? Exatamente. Muito obrigado pela tua presença, viu, doutor Marco Túlio? Vai engrandecer aqui todas as perguntas que me fazem. E sempre assim. Olha, Bip, me dá uma informação. Eu tenho um amigo... Eu tenho um primo que nunca é com ele, né? É sempre um amigo, um primo, né? E eu acho isso engraçado, porque hoje em dia já tá aí, né? Para fazer sobre isso. Exatamente. Hoje está cada vez mais divulgado, os preconceitos, os mitos, os tabus estão caindo, mas ainda assim não é um assunto confortável, às vezes, para a pessoa conversar com todo mundo, né? Então, eu trabalho só com isso, né? Sou andrologista, urologista, né, de formação, então faz medicina, cirurgia geral, urologia. Depois eu me dediquei só à andrologia, que eu me dedico à disfunção erétil, disfunções sexuais, reposição hormonal, cirurgias genitais, né, prótese peniana, correção de curvaturas, correção de peronia, é o nosso carro-chefe. É a cirurgia realmente que a gente se dedica mais, e estética genital masculina, né, com foco no tamanho, no calibre do pênis, procedimentos e cirurgias para aumento e realmente otimização do tamanho e do calibre do pênis. Então são temas sensíveis, né, no mínimo sensíveis, que alguns já estão mais abertos, mas muitos ainda... ficam mais naquela, ficam prestando atenção assim na conversa. Então eu participo assim, quando eu sento numa mesa com conhecidos e eles me apresentam os outros, quando falam o que eu faço, todo mundo chega perto para escutar alguma coisa, para pegar alguma dica, nunca é com eles, mas assim, sempre se a gente estiver sentado ali numa mesa com 4 pessoas, 5 pessoas, uma ou duas vão estar precisando aí de escutar essa conversa. Isso, entendeu? o homem em si, né? Eu fiz a cirurgia, eu sou paciente do Dr. Marco. O que a gente está falando é cirurgia de implante de prótese peniana. Isso, a cirurgia de implante de prótese peniana. Eu fiz essa cirurgia e, poxa vida, a minha autoestima aumentou muito, né? Me fala uma coisa, Dr. Marco, você é pernambucano? Pernambucano. Isso. Pernambucano. Como é que deu a ideia de falar assim, pô, eu vou ser médico e vou fazer os homens mais felizes? Como é que nasceu essa ideia? Foi, na verdade, uma construção. Nunca foi um sonho de criança ser médico, né? Então,
a coisa foi acontecendo, né? É uma história longa que eu posso resumir. Resume pra gente mais ou menos assim. Resolveu entrar na faculdade. Então foi o seguinte, eu nasci em Recife, né, Pernambuco, e comecei a nadar como esporte, gostava muito, era muito dedicado na parte de natação, e eu queria ser nadador, na verdade, né? Então, participava de campeonatos pernambucanos, campeonatos norte-nordeste, e me destacava, mas eu não era olímpico, não era campeão brasileiro, não era. E para ser nadador profissional, você precisa realmente ser muito em evidência. Você precisa estar em nível olímpico. E como eu vi que com 15 anos eu vi que eu não ia estar nesse nível, apesar de me dedicar muito, né? Chega uma limitação da capacidade da pessoa. Eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que arrumar outra coisa para fazer. E meu avô era coronel do Exército, eu falava, bom, eu adoro treinar, vou ser militar. Meu avô desencorajou, falou, não, vá arrumar outra coisa para fazer, o pessoal vai ficar mandando e gritando na sua cabeça lá e vai arrumar outra coisa para fazer. Daí, o ponto é o seguinte, eu falei, bom, não ia ser nadador, não ia ser militar. Falei, bom, vou ser professor de educação física e vou fazer a faculdade de educação física. E daí minha mãe falou para mim, filho, você gosta de nadar, você gosta de jogar basquete, você gosta de fazer esporte ou você gosta de ensinar os outros a fazer esporte? Imagina você pegar uma turma, um monte de cara que não quer treinar e você tá colocando eles para treinar, você vai ficar feliz? Eu falei, puta merda. Não vou fazer isso também. Eu falei, caramba, e agora? Até eu encontrar um amigo meu numa sala no segundo ano, Manuel Antônio, então, dos Santos Neto, cara fantástico, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci. E ele estudava muito, e era um garoto extremamente inteligente e dedicado. E ele falou, Marco, por que você não faz medicina? Eu falei, puta, medicina? Minha mãe é médica, pediatra. A sua mãe é médica? A minha mãe é médica. Minha mãe é médica, minha avó foi médica. Tem um histórico na família. Tem um histórico, mas nunca isso me deu assim, um brilho nos olhos para fazer medicina. Não sei porquê, mas não foi assim. E aí, e com essa conversa eu notei que quem ia fazer medicina estudava pra caramba. Assim, era um cara que estava ali desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, estudando muito. E era uma competição, né? Você então, competitivo, já nadava, gostava de competição. Exatamente. Então eu falei, bom, eu até agora não sei o que eu vou fazer. Isso parece uma competição boa. Um desafio, eu estava na metade do segundo ano, eu cheguei, Manuel, puta, você acha que dá tempo de eu era um aluno bom, mas não para medicina, né? Na época eu só tinha federal, estadual, então não tem esse negócio de muita faculdade. E realmente você precisava tirar uma nota bem altas. Eu falei, mas não, será que dá tempo? Aí ele falou, dá. E daí estudei 24 horas por... 24 não, mas todas as horas que eu estava acordado no terceiro ano. E deu certo, entrei na primeira entrada na Federal com 17 anos. E daí gostei, adorei a faculdade, ia fazer cirurgia do trauma, adorava, baleado, esfaqueado, atropelado, então trauma. Aí depois, desde novo, também você descobre que ninguém vai chegar atropelado no seu consultório, né? Você tem que estar sempre de plantão. Depois eu pensei em cirurgia oncológica, isso na faculdade ainda, né? Eu dava muito plantão voluntário. E cirurgia oncológica, e uma vez andando com meu pai, das raras vezes que eu conversava um pouco, eu tive uma oportunidade de conversar com meu pai, a gente conversava pouco, infelizmente. Ele é um cara me falou muita coisa boa, mas a gente conversava pouco. E ele falou, filho, você vai ser bom no que você quiser, mas cirurgia oncológica, o cara nunca vai feliz para você. Sempre ele não vai querer te ver. E ele falou assim, o cara não vai falar, vou lá visitar meu médico. E muitas vezes, por melhor que você for, você vai perder da doença, né? E daí você fala, por que você não faz uma coisa para deixar os outros felizes? Que o cara fala, caramba, o cara salvou, o cara melhorou minha vida. Ele ressuscitou meu morto. O cara
né? Voltou. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não sabia ainda o que é que ia fazer. Então, cabeça e pescoço também passou pela minha cabeça. Isso eu já estava na residência. Quando você acaba a faculdade de medicina, você tem 2 anos de cirurgia geral. E aí, depois da cirurgia geral, você faz outra prova para subespecialidade. E eu tinha que escolher, né? E urologia também parecia uma especialidade boa. Era cirurgia plástica, vascular e urologia, que eram as mais concorridas. E eu sempre gostei das mais concorridas, eu escolhi urologia, mas ainda não pensando em andrologia. Daí fiz urologia e no meio, assim, eu vi um grande gap, né? Eu vi um grande lacuna. Isso foi 2000, eu acabei a residência em 2014, né? Meu último ano de residência foi em 2014, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E eu via que a urologia tinha muita sub-área, subespecialidade, era cálculo, era transplante, era uropediátrica, era uro-oncologia, câncer de rim, câncer de próstata, tal, toque, pá. Diabetes. Não, diabetes é mais da endócrino, né? Mas a gente pega muito paciente diabético, né, com problema de ereção. E tem essa parte da andrologia também, que fica a responsabilidade do urologista, né? E eu via que o urologista, nessa época, não ligava muito para isso. Ele tratava a disfunção erétil, mas era mais, toma um comprimido e tal. Sim. Não, isso aí é psicológico, vai passar. Mas doença de Peyronie não se aprofundava um tanto e tal. E daí eu me lembro que eu falei com meus chefes, eu falei, olha, eu vou trabalhar com andrologia. No final, eu fui até para os Estados Unidos, para robótica, e pensei em fazer robótica. Só que depois eu falei, bom, esse lugar é que eu gosto mais da andrologia. Daí entrei e achei um grande gap, achei que poderia melhorar a vida das pessoas nessa área. Sim. E daí eu escolhi. Doutor, quais são os principais tipos de próteses disponíveis atualmente aqui no país? Bom, são 2 tipos de prótese que estão disponíveis no Brasil e no mundo, né? São as próteses maleáveis ou semirrígidas, que é constituída de uma liga metálica de prata ou nitinol, que tem titânio, né? E por fora silicone, né? Então é uma haste, são 2 hastes que são colocadas, por dentro uma liga metálica, por fora silicone. Isso dá sustentação e rigidez no pênis. E tem a prótese inflável, a inflável de 3 volumes, que o pessoal fala que é a bombinha. Essa é uma prótese mais realmente... Ela é mais nova, né? Ela é mais atualizada do que essa. É mais atualizada, mas não é tanto. Sabe de quando é essa novidade aqui? Não. 80? 1973. Porque o Nelson Gonçalves trabalhou comigo. Scott. O Nelson Gonçalves trabalhou comigo, desculpa cortar, e ele tinha uma prótese peniana 1960, rígida. 1960, prótese peniana semirrígida, década de 60, 1970, a prótese inflável, né? Sei. Só que a inflável não é igual a isso. Isso veio sofrendo melhorias. Hoje a inflável que a gente tem é nesse formato. 2 cilindros, que isso aqui fica dentro do seu pênis. Uma bombinha, né, que é o pump, que isso aqui fica entre os seus testículos. Uma pergunta muito comum precisa tirar o testículo para colocar a bombinha? Não precisa nada. Essa bombinha ele fica com 3 testículos. Fica, com só 3. que não dá para ver. Essa aqui a gente coloca lá atrás. 99% das vezes que o paciente vai ter uma relação, mesmo se for fora, se o paciente for solteiro, divorciado, as parcerias não notam, né? Isso. Então, é bem sossegado. Isso aqui fica interno na pelve, próximo à bexiga. Então fica num lugar bem escondido. Isso? Não incomoda? Não incomoda nada, não incomoda nada. Então o paciente é igual a prótese de silicone na mama da mulher. Ela não fica pensando que ela tem uma prótese ali. Então depois uns mesezinho acostuma e não tem problema. Então a constituição da inflável, essa aqui é de Bioflex, um material super resistente, e essa aqui é de silicone, parileno e silicone. São 2 marcas diferentes que existem no mercado. E quais são os principais fatores que o médico considera para escolher o tipo ideal de prótese para cada paciente? Ele tem algum fator, por exemplo, você é uma prótese semirrígida, não, você é melhor a inflável. Existe algum fator que diferencia? Existe alguns, mas o principal papel do especialista, do urologista, andrologista que trabalha com isso, é realmente tomar uma decisão a 4 mãos, né? O que é a 4 mãos? A gente expõe
todas as vantagens, desvantagens, prós e contras de cada uma para o paciente. E dependendo da realidade dele, ele vai escolher a melhor prótese, você vai escolher a melhor prótese para o seu caso, tá? Eu, lógico, na consulta, eu vou dar realmente o aparato para você fazer a sua melhor escolha, tá? Mas de antemão, se a pessoa tá com condições financeiras, você quer mais uma naturalidade, a prótese inflável, geralmente, ele é mais recomendada. Por quê? Dá mais rigidez, dá mais calibre, dá mais discrição pro homem. Por exemplo, eu não posso usar mais sunga porque a minha ela é semi-rígida. A sua é semi-rígida, a sua é maleável. Né? E pelo que você colocou, ela é um pouco até maior do que porque vieram me perguntar se era 11, 10 ou 11, aí ele falou, a sua é mais 13, grossa que tem. a mais grossa. A sua é maior que tem. Então eu não poderia usar para não ser o homem berinjela na piscina. Chegou o homem berinjela. Vai chamar atenção, ruim. Vai chamar atenção. Eu não posso usar, mas eu me adaptei. A inflável também chama um pouco de atenção. Por quê? Mas assim, geralmente os homens gostam. Sei. Porque ele vai ficar flácido, ele vai ficar no tamanho, ele não vai recolher. Geralmente o homem queixa do pênis flácido, fala, meu pênis ereto é até bom, mas quando tá flácido ele diminui muito, quando coloca a sunga parece que o pênis some, sai da praia. Hoje os jornais de fofoca fotografam os caras tudo na praia, as sungas dos caras. Verdade. Sunga branca. Sunga branca, sunga não sei o quê, tal. Então, o homem, geralmente, ele tem essa coisa com pênis flácido. 80% das queixas do meu consultório é com pênis flácido, acredita? Não é com pênis ereto. Então, com a prótese inflável, você... quando está no repouso, seu pênis não encolhe mais. Ele fica mole, mas fica grandão, mole. Então, você coloca a sunga, parece realmente fica mais... volumoso ali, mas não ereto igual a semi-rígido, entendeu? Exatamente. Então, tem essa diferença. E quando fica rígido, a inflável ela dá mais calibre. Por exemplo, essa é a mais calibrosa da semi-rígida. Olha o calibre que a inflável dá. Puxa, como fica grosso. Nossa. Mas isso aqui não é para todo o pênis. Isso aqui você pode ir fazendo com o tempo, ele vai engrossando com o tempo. Até chegar na medida do pênis. Até chegar na medida do pênis, né? E essa cirurgia realizada, essa cirurgia, né, de colocação de prótese, ela é realizada como? Assim, ela precisa internação, a gente precisa... Tem algum preparo? Como é que a gente faz? Precisa de internação, super importante. Quanto tempo a internação? Internação de 12 a 24 horas. Internação de 12 a 24 horas. Não, é uma cirurgia que, se não precisar de correção de curvatura do pênis, dura 1 hora. 1 hora só? 1 hora. Né? Ele entra no hospital de manhã e sai à tarde? Sai no final do dia. 12 horas de internação. Ele usa sonda? Usa só quando sai da sala. Ele sai do hospital sem sonda. Sei. E essa cirurgia, ela é dolorosa? Como é que... Eu posso falar, mas então explica você, porque eu passei por ela, então eu sei. O nível de dor de uma cirurgia de prótese peniana, ele é variável, né? Sei. Ele é variável. 20% dos meus pacientes falam, doutor, não dói nada, não dói quase nada. 60% dos pacientes é uma dor muito leve, assim, muito tranquila, que com dipirona, com analgésicos simples, com anti-inflamatórios simples, resolve. 20% pode sentir um pouco mais de desconforto na primeira semana, ali para a segunda semana, mas depois é absolutamente tolerável. Então não é uma cirurgia que só não faça por dor, entendeu? Então, eu tenho uma pergunta aqui de WhatsApp, que o pessoal pergunta pra gente aqui. Eles querem saber quais são os riscos das complicações mais comuns associados à cirurgia de implante peniano. Então, assim como toda cirurgia, a cirurgia de prótese peniana, ela tem riscos, né? Então, toda cirurgia tem risco, a cirurgia de prótese também. Esses riscos, eles variam muito, principalmente com a equipe que você está fazendo, tá? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque, infelizmente, eu vejo pacientes, às vezes, com muitas complicações que poderiam ser evitadas se eles fossem, às vezes, no centro de excelência, se eles procurassem alguém especificamente dedicado a isso. Mas, assim, riscos de uma prótese peniana.
Aí pode ter inflável, pode ter perfuração de bexiga, perfuração da uretra, perfuração do corpo cavernoso, pode ter... Então, alguma rejeição? Rejeição, infecção de prótese, também varia o percentual. Então, quer dizer, essas complicações que eu falei, graças a Deus, eu não tive, né? Apesar que a gente tem o maior volume de prótese inflável aí do Brasil. Mas infecção é a única que nem eu, nem ninguém no mundo consegue zerar. Então, a gente diminui bastante a taxa de infecção de 1%, mas a infecção é uma complicação que os maiores implantadores têm e ainda não conseguem zerar ela. Apesar de todo o esforço, todo o preparo pré-operatório. Se acontece uma infecção, se acontece uma rejeição de prótese, a gente tem 3 steps, né? 3 degraus aí para fazer. Primeiro, você pode tomar antibiótico e câmara hiperbárica. Sim. Eu fiz, né? Geralmente já fica zerado. Você fez profilático, você fez para evitar isso. Eu tomei 30 injeções de antibiótico. Exatamente. E aí tem o explante, né? Você tira a prótese e espera 6 meses e coloca outra, mas isso é exceção. E tem a cirurgia de salvamento, que a gente tira a prótese, lava e coloca outra prótese no mesmo momento. E isso já salva 95% do... Isso, a taxa de sucesso é de 90%, 95%. É maior. A taxa de sucesso, ela é de... A taxa de sucesso, 98%. 98%? 98%. Que beleza, então é isso. A prótese desenvolve alguma sensibilidade ou apenas rigidez cavernosa do pênis? Ela dá sensibilidade? Bom, a prótese, vamos lá, para que a prótese serve? A prótese serve para dar rigidez para o pênis. Tá? Sim. Ponto. Se você ejacula em 1 minuto, vai continuar ejaculando em 1 minuto, mas você pode continuar, porque a prótese vai dar rigidez. Sim, ele ejacula normalmente. Quem tem próstata ejacula normalmente. Se você demora para ejacular, vai continuar demorando. Né? Então a prótese ela serve para dar rigidez. Se ele ejacula muito, ele vai continuar muito. Se ejacula pouco, vai continuar pouco. Mas continua sempre ereto. Sempre ereto. Sensibilidade normal, orgasmo normal, micção, quer dizer, o xixi normal. Então tudo natural. Você sente, né? Você sente. E a perda de prazer sexual após a colocação da prótese, não há perda. Não há perda. O prazer continua. Não fica uma coisa artificial. Ele pode geralmente a parceira, né, quando vem na consulta, 20% dos meus pacientes vêm com a parceira ou o parceiro na consulta. E uma questão geralmente é essa. Ele fala, mas será que ele vai sentir prazer? Ele vai sentir ou vai ser mecânico? Eu nunca vou saber. Sente normal. Tá. Interfere na fertilidade? Se a pessoa quiser ter filho, isso interfere em alguma coisa? Não. Muito pelo contrário, né? Acho que fica até mais fácil, né? Tem um paciente que... Esses são os casos que mexem às vezes com a gente, né? Tem um paciente que tem disfunção erétil a vida toda. Alguns pacientes, né? Que tem disfunção erétil desde jovem, desde adolescente, nunca teve uma relação boa. E aí não consegue penetrar, perde muito relacionamento por conta disso. E teve um que eu coloquei a prótese quando ele tinha 33 anos. Ele nunca conseguiu ter uma relação boa, tomava 4 comprimidos de Viagra, 5 comprimidos de Viagra, um monte de tadalafila. Tá correndo danado isso aí. Tinha vários efeitos colaterais. E daí ele aplicou até injeção no pênis também, mas não se adaptou. Ele chegou para mim, doutor, quero um tratamento definitivo, a gente colocou a prótese. 33 anos. Depois de 1 ano e meio, ele mandou umas fotos falando... uns 2 anos depois, né? 1 ano e meio, ele engravidou a namorada dele. E depois ele mandou a foto do filho. Falou, doutor, isso aqui é resultado da prótese, viu? Eu falei, olha só que legal. Né? Como é que as pessoas lidam, né, com, assim, psicologicamente, emocionalmente, com a decisão de que tem que pôr a prótese? É psicológico, né? Isso daí. Que tem que pôr a prótese. Você não é obrigado a colocar. Quando você tem uma disfunção mais severa, você não é obrigado a colocar a prótese. Você pode ficar assim, se enrolando ali, né? Isso. Tem muita gente que, quando não funciona com mais nada, às vezes joga a toalha.
Isso. E desiste, não quer mais relação penetrativa, vai ter relação de outro jeito. Mas o que eu falo, assim, é que a prótese ele é uma grande opção. E ela não necessariamente é o final da linha, ela é o começo, né? Depois ali você vai ter várias experiências É o renascimento, boas, né? É um né? renascimento ali, né? Até quero deixar assim, eu nasci no Hospital 9 de Julho, né? Quando eu nasci, vim para esse mundo, eu vim pelo Hospital 9 de Julho. E quando eu fui fazer a minha cirurgia, né, com você, eu também operei no Hospital 9 de Julho. Aham. E assim, eu renasci no 9 de Julho. E para Foi. quem ainda não viu, eu conheci o Dr. Marco através do programa do Ratinho. Sim. Né? E como é que foi lá no programa do Ratinho, ir no programa do Ratinho, entrar em contato com você? Como é que foi? Foi interessante, porque quando entraram minha secretária veio me falar, né, ó, entraram em contato, disseram que era da produção do SBT e para um quadro do Ratinho. Eu falei, olha, checa se é verdade, né, se não é nenhum trote, não é nada. E daí ela checou, era verdade, e aí falaram que era um quadro, né, bem interessante, né, que é o Túnel dos Sonhos, que eu já tinha visto, eu acho bem legal. Remete àquele quadro que é Porta das Esperanças, Isso, né, tal. E muito bacana. E falaram que era um homem que estava buscando a prótese peniana. Eu falei, e aí procuraram, né, me procuraram por eu ser referência nessa área. E daí eu fiquei feliz. Eu falei, bom, deixa eu analisar a história do homem para poder. Eu não vou, às vezes, chegar lá e falar, olha, eu vou aqui fazer um milagre. uma doação, tal. Às Isso. vezes a pessoa nem precisa da prótese peniana. Então, eu preciso analisar o caso. Aí depois eles me passaram, né, que o seu caso não te conhecia. Aí falaram, não, ele operou a próstata. Eu falei, quando falaram, operou a próstata, eu falei, não, já sei. Então, realmente precisa, que geralmente a disfunção do homem que opera a próstata é uma disfunção mais grave. Sei, Uma disfunção que tira toda a próstata. Né? Que tira toda a próstata, né? O câncer, quando tem câncer de próstata, tem que tirar toda a próstata. E quando fica com disfunção, que é frequente ficar com disfunção, é uma disfunção que muitas vezes não melhora com remédio, né? Você sabe disso, não melhora com os Mas remédios. uma outra coincidência é que quando eu fui... Mas foi muito bacana, o Ratinho foi sensacional. O Ratinho virou seu amigo. Um sonho, virou seu amigo, ele sonho. gostou de você pra caralho. E o Ratinho é bem simples, né? Nossa, cara humilde. a pessoa Ninguém imagina, né, não, que o pessoa Ratinho é aquele cara que maravilhosa. vai te receber no camarim, vai te dar um abraço. Ninguém imagina, mas ele é uma esse... experiência fantástica. Esse cara, ele é Conheci fora... o Sérgio Malandro também lá. o Marquito, o Santos. O Santos apresentava o podcast dele aqui também. Que legal, que bacana. E o que também ninguém sabe, que quando abriu o túnel, túnel dos sonhos, eu já conhecia você. Porque um amigo meu, o Francisco de Mairiporã, ele virou para mim, quando a gente teve o menos problema, falou assim, olha, tem um médico que eu sigo no YouTube, Dr. Marco Túlio Cavalcante, ele ensina a aplicar a Trimix. Uhum. Aí eu falei, eu vou tentar, né? E aí eu peguei o seu vídeo. Na hora que entra no YouTube, você é o primeiro, né? Porque tem muitos seguidores e tal, então é o primeiro. Já vem logo Marco Túlio Cavalcante. Aí eu vi você ensinando a aplicar a Trimix. Foi aí que eu apliquei a Trimix e deu certo, porque eu segui todos os seus passos direitinho. Quando abriu o Túnel dos Sonhos, que eu dei de cara com você, eu não acreditei. Tá até, todo mundo pode ver no YouTube, homem pede prótese peniana no Ratinho, que vai ver eu falar assim, doutor Marco Túlio, eu sou seu fã. Tá no vídeo, eu falando, eu sou seu fã, eu já era seu fã. Né? Então isso foi Deus, parece que Deus falou assim, não, eu vou colocar a pessoa certa para fazer a operação em você, né? Bacana. Então, e assim, foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz também que você já seguia, né? É muito bom quando o paciente ele já segue há um tempo, já conhece o trabalho, já tem uma confiança, né? Sim. Essa relação médico-paciente é fundamental, né? A Trimix, ela é o quê? Ela é uma injeção que atinge o corpo cavernoso? Como é que é? Deixa eu explicar o que é Trimix. Vamos lá. Quando a pessoa está com problema de ereção, a maioria das vezes é a vascularização do pênis que não está boa. O pênis ele é um tubo de carne, né? E tem uma parede interna, que é a túnica albugínea, e dentro tem como se fosse uma esponja, um corpo cavernoso, que
Cavernoso, que são umas caverninhas ali de músculo liso, que elas enchem de sangue, elas dilatam, enchem de sangue. Então, quando você tem ou uma obstrução ou uma lesão dos vasos que levam o sangue para o pênis, Sim. ou você tem uma dificuldade de reter o sangue dentro do pênis, é um problema de ereção. Seu pênis não vai ficar duro. Aí você tem os tratamentos, que é o comprimido, sildenafila e tadalafila, que é a primeira linha, que é como se fosse a linha de frente. Ó, tá com problema, toma isso. Não funcionou com isso, aí entra as injeções. Então, o Trimix são 3 vasodilatadores, né? Porque para vasodilatar ali o pênis, a gente faz uma mistura e injeta no pênis. Sei. Quando a gente fala em injeção no pênis, o homem já pensa que é na cabeça do pênis e pensa que vai doer e vai sangrar horror. Nada disso. É uma injeçãozinha na lateral do pênis, com a agulha bem fininha e nem sangra. Não dói. Não dói. Bem aplicado, bem indicado, bem orientado, a dose certinha, não tem problema. Muito ator de filme ali que você fica assistindo, que fica, 2 horas de pênis duro, muitos usam aquilo, às vezes mesmo sem precisar. Pra poder Você nunca usou essas coisas? Não, nunca usei. Mas a gente tem bastante experiência dos pacientes, né? Então, eu usei, né? Eu sei como é. Você usou. Mas eu tenho um amigo que usa e fica cheio de bolinha quando aplica. Isso é quem aplica errado. Se tá usando e tá ficando com bolinha, é porque a aplicação está superficial. Então tá superficial no pênis. Isso. Então... É aplicado aqui bem embaixo, quase no... Bom, quem quiser na também... base. Eu posso pegar aqui, ó. Isso, olha que legal. Ó aqui, ó. Ah, que bom. Vamos lá. Mostra pra câmera aqui. Vamos lá. Pra essa câmera aqui. Olha essa aqui, vamos lá. A câmera que pegar melhor. É essa então, aqui, tá né? o pênis, que pra cá é a cabeça do pênis, aqui Isso. é o escroto. Então é na lateral, ou dorso lateral aqui, ó. Pá. Geralmente é do meio pra base. Do meio pra base. Tá, do meio pra baixo, nunca pra cabeça. Nunca aqui perto da cabeça. Tem uns pacientes que aplicam, mas não recomendo não, que aqui é mais vascularizado. Sei. Do meio pra base. Eu aplicava aqui, ó. Exatamente, aí tá bom. É onde eu apliquei, que eu aprendi com você. Se faz bolinha, é porque você está aplicando muito superficial. Precisa aprofundar mais a injeção. Ah, entendi. Porque ele faz bolinha. O dele faz bolinha, né? E eu até... Ele quis ver o meu implante e aí ele mostrou dele. Eu falei, por causa da injeção, As né? bolinhas são fibroses, né? Sim. Ali o corpo vai criando ali umas capas umas cicatrizes por conta desses erros. E as fibroses, elas podem, com o tempo, evoluir com curvaturas, atrofias e outras coisas. Se o paciente usa injeção e está ficando com muita bolinha, está na hora dele considerar, né, uma cirurgia para se livrar desse... Então, eu tenho uma pergunta aqui no meu WhatsApp, que mandaram para mim. É que, assim, eu tenho uma pessoa que fala que quando ele tá transando, ele fica com o pênis ereto. Aí ele tá transando, aí no meio da transa ele vai murchando. Aí ele perde a ereção, aí depois demora um pouquinho ele volta a ter ereção de novo. Isso é uma doença? Sim, isso aí é disfunção erétil. A disfunção erétil, a impotência, é a incapacidade de ter ou manter uma ereção suficiente para penetração, para você ficar feliz, para a parceria ficar feliz. Então, se você está perdendo a ereção, também é classificado como disfunção erétil. Escape venoso, geralmente é fuga venosa. É como se você estivesse enchendo um pneu furado, entendeu? Então você precisa sempre estar ali enchendo, porque vai esvaziar. Você está enchendo ali um balde furado. E quer ver muito um teste que todo homem vai concordar comigo agora? Lembra quando você tem uma ereção muito forte? Lembro. É fácil manter uma ereção muito forte. É fácil manter uma ereção muito forte. Por quê? Porque está travado. O pênis não entra nem sai nada. Então está travado. É fácil manter. E ele destrava. Agora, com você com a ereção meia bomba ali, sabe? Meio barro, meio tijolo ali, que está mais ou menos, é muito difícil manter uma ereção assim. Porque você tem que estar sempre bombeando sangue para dentro, porque está saindo. A passagem das veias estão abertas. Então, ele não trava. Ele não trava.
Então fica vazando sangue. Então é muito difícil. Isso é escape venoso, fuga venosa. Eu entendi. E me fala uma coisa, quanto tempo dura uma prótese peniana semirrígida? Sem precisar manutenção? Precisa de manutenção? Como é que é feito isso? Tem próteses que duram 30 anos, 20 anos. Essa Então, assim, semirrígida? a semirrígida, se você coloca uma de boa qualidade, ela dificilmente vai quebrar, né? Dificilmente vai quebrar. Mas não é porque não vai quebrar que você não precisa de uma manutenção ou troca. Porque, às vezes, com o tempo, ela pode perder a rigidez. Sei. Ela pode lacear. A semirrígida. A semirrígida. Tá. A mulher vai entender isso. Se você colocou uma prótese de silicone na mama, 20 anos depois, ela não dá uma cedida, uma caída, você depois não pode trocar por uma maior, não pode trocar, ou trocar por uma maior e dar uma subida nela. Pronto, é a mesma coisa. O pênis também, com o tempo, ele pode lacear, aí perde um pouco a rigidez, e aí o homem tem a opção de colocar, às vezes, uma mais grossa, uma maior, se quiser. Se não quiser... Entendi. Ele fica meio assim, mas se levantar, ele sente. Ele fica, né? Sente. Um minuto. Doutor, a nossa entrevista aqui está um sucesso, né? Como dá para perceber aqui, né? E eu estou recebendo algumas mensagens pelo WhatsApp e eu queria que você explicasse para as pessoas. Vamos ver o que pergunta o Walter Vanderlei. Vamos lá. Doutor, o meu nome é Walter. Eu sou diabético, eu tenho 66 anos. Eu gostaria de saber do senhor se esses implantes que o senhor faz servem para mim que tem diabetes. Se eu vou poder ter a ereção como eu tinha anteriormente. Muito obrigado, Tomar. Bom, excelente pergunta. Tem várias questões aí, né? É uma pergunta comum, simples, mas muito bem, né, com muito conteúdo para falar. Primeiro, o diabético ele tem acometimento dos vasos, principalmente os vasos pequenininhos. E o vaso do pênis tem 1 milímetro. Então ele sofre. Ele é muito acometido no diabético. O nervo também. E o nervo das partes periféricas. Mão, pé, pênis, que está pendurado. Então também é acometido. E para o pênis ficar duro, precisa do nervo dar o disparo e do vaso dilatar, abrir. Então, a diabetes pode pegar essas duas coisas. E a diabetes, geralmente, tem uma disfunção que também a tadalafila, a sildenafila, muitas vezes não funciona direito. Então, a grande parte dos pacientes que eu coloco prótese é justamente o diabético. É justamente o diabético. Então, o diabético pode colocar prótese? Pode. Geralmente são os mais indicados para colocar prótese. Os diabéticos. São os diabéticos, né? Diabéticos, que operou a próstata. Sei. E esses são os mais indicados para Mas colocar. o diabético ainda tem ejaculação. Às vezes, o diabético também diminui a ejaculação ou zera a ejaculação. Não sabia. Por duas coisas. Primeiro, por esse nervinho estar cometido, às vezes ocorre uma incoordenação na ejaculação. Em vez da ejaculação ir para fora, ela vai para a bexiga. Putz. Ou então seca. Ali as glândulas secam, né? Porque também está pouco vascularizado, elas secam, não produz muito sêmen. Então, aí só complementando uma coisa importante dessa pergunta, né? Que eu acho que o homem que fez, às vezes, não tem até tanta noção da importância da pergunta dele. Então, a maioria realmente é indicado, é diabético. Só que o diabético ele tem que se preparar para uma cirurgia dessa. Ele tem que controlar a glicose bem, para evitar a rejeição. O diabético tem um pouco mais de rejeição do que os outros, mas se muito bem controlado. Na minha casuística não acontece isso, por quê? Porque se muito bem controlada a glicose, não tem essa parte de rejeição também. A chance é muito baixa. A cicatrização, né? É um pouco mais demorada, talvez. Sim. E outra coisa, o final da pergunta dele é assim: meu pênis vai ficar igual a antes? Isso é muito importante, muito importante. Por quê? Porque o homem, ele deixa para colocar a prótese peniana em última situação, né? Sei. Depois que o pênis já sofreu atrofia, já sofreu mudanças, sofreu fibrose. Então, aquele pênis lá de 30 anos, quando eu estava instalando lá, ele vai querer comparar o pênis depois da prótese com aquele pênis de 30 anos. Mas aí não pode. Você tem que comparar seu pênis com o que é hoje, com o que está agora. Então,
qual a mensagem? Quanto mais tempo você leva para tomar uma decisão de prótese, mais o pênis vai mudando, vai encolhendo, vai fibrosando, vai entortando, vai criando coisas que vai comprometer o resultado final. Sempre há tempo de colocar a prótese, mas os pacientes que colocam a prótese no estágio anterior, eles costumam ter resultados melhores, funcionais, estéticos posteriores. Você é um exemplo disso. Sei. Você operou a próstata, você teve problema e você não ficou dormindo no ponto. Não, usando bomba peniana Por direto. quê? Porque tem homem que demora, fica naquela conversa, espera 2 anos, espera 3 anos, vai voltar. O cara fica lá à espera de um milagre. Sei. Meu, não vai. Se não voltou ali naqueles mesezinhos, Isso. se não tá tendo relação, esquece, entendeu? Aí, Francisco. Então, e se você demora muito, tem estudo publicado que 18 meses de pós-cirurgia de prótese, de próstata, né? Isso. Pós-cirurgia de próstata, que a pessoa ficou ali esperando, não tomou uma decisão, não ficou fazendo reabilitação peniana, o pênis diminui Atrofia. de meio a 4 centímetros. Puxa Então, vida. assim, realmente... Aí depois, quando você vai colocar a prótese, aí fala, poxa, doutor, mas não ficou igual a antes. Porque colocou muito tarde. Tomou a decisão Lógico, muito tarde. A gente faz manobras de expansão de túnica, faz preparo pré, faz tudo. Mas se você demora muito para tomar a decisão, quanto mais você demora, menos natural, menos parecido com o que era antes vai ficar. Eu tenho outra pergunta aqui, doutor. Vamos lá. Doutor, é Jorge que está falando. Eu queria saber, doutor, o senhor é bem jovem. Se o senhor precisasse disso, o senhor usaria? Se o senhor Boa. precisa... Isso é uma pergunta fantástica. Eu não faço nada para o meu paciente que eu não faria para mim. Eu faço exatamente o que eu faria para mim. Então, se eu precisasse de uma prótese, com certeza eu colocaria. Com certeza eu colocaria. Tá? Então, pacientes que... tem relatos aqui no meu celular, diversos pacientes que vão no meu consultório, realmente deixam esses relatos e assim, nada melhor do que eles para me convencer também. Então, assim, eu já estou convencido há vários e vários anos de que quando chegar a minha hora, perto da minha hora... É a melhor solução. É a melhor solução, entendeu? Exatamente. Então, é isso. Existe alguma restrição física ou cuidados específicos com a prótese ao longo prazo? Bom, restrição física, praticamente não, né? Eu oriento só, assim, evitar muitas cavalgadas. Eu tenho pacientes que são ciclistas, podem andar de bicicleta, porque a base da prótese, né? A base da prótese, ela se apoia lá no osso da pelve, lá no isquio, né? E quando você está ali no selim da bicicleta, pode ficar batendo. Mas eu tenho vários pacientes que fazem triatlo e andam de bicicleta, tudo. Mas eu faço uma recomendação de falar, olha, se você tiver outro esporte, né? Ou então adapte o selim. Moto também pode, né? Então, assim, não tem muita restrição. Mas se tivesse alguma, seria hipismo, né? Ou cavalgadas e bicicleta. Ah, entendi. E também, assim, isso é questão também de adaptação, né? Porque às vezes a pessoa se adapta com ele no local e nem sente nada, né? Tem uma outra pergunta aqui, doutor. Vamos lá. Aí. Doutor, Francisco. Francisco. Tem um amigo meu que ele fez essa operação da prótese, mas o médico dele faleceu. E ele tá com medo de outro médico. O outro médico vai resolver o problema dele? Ah, é que ele fez com o médico e o médico dele morreu. E aí ele queria saber se ele pode mexer com outro. Tá, ele fez a cirurgia da prótese ou da prótese com outro médico? Da prótese. Da prótese. Ele colocou uma prótese com outro médico, mas o médico dele morreu. E se ele quer acompanhar com com outro médico. Claro. Pode sim. Todo mundo que coloca uma prótese recebe uma garantia, né? Geralmente, assim, a gente, todo paciente que a gente implanta, a gente dá uma garantia da prótese. Tem garantia de 10 anos, né? Eu tenho. Então, já você leva a sua garantia, discute o modelo, a gente examina e realmente pode acompanhar com certeza, né? Então,
Isso aí pode ficar tranquilo. Doutor, a gente quer falar alguma coisa, assim, quer mandar algum recado? Porque as perguntas que a gente queria fazer, realmente, eu espero que tenha esclarecido ao nosso público, não é? Eu tenho certeza que esclareceu. E eu sou a pessoa que fiz o implante e eu assumo que eu fiquei imbrochável, que para mim não é nenhum, entendeu? As pessoas, pô, mas você foi lá e assumiu que era broxa? Eu falei, assumi depois que eu era imbrochável. Então, assim, eu tomei uma decisão. E para tomar uma decisão, para mim foi muito claro na minha mente. Eu não podia esperar. Eu não queria esperar. Eu sou casado com uma pessoa jovem, uma mulher jovem, não é? E eu gosto de ter esse prazer. E eu achava que para mim não tinha acabado. Então, por isso que eu tomei a decisão de ir buscar. Como eu não podia buscar na época financeiramente, eu tive que ir através do nosso amigo Ratinho, que, pô, um cara sensacional, ele entendeu meu problema e abraçou a minha causa. Agradeço ao Ratinho por isso. E hoje estou aqui feliz, né? A autoestima, fala um pouco sobre a autoestima do nosso paciente, que depois eu explico como é que fiquei. A autoestima melhora muito. Eu também tenho vários relatos também no celular de pacientes, depoimentos de pacientes que falam, nossa, eu malho melhor, eu treino melhor, eu trabalho melhor, com mais vontade, mais felicidade. Realmente muda bastante a autoestima do homem. Essa parte é importante. Eu atendo no consultório pessoas das mais diversas situações, classes e tudo. E às vezes homens muito bem-sucedidos, que absolutamente conquistaram tudo na vida, mas se essa parte não tá boa, a pessoa não tá completo, às vezes não sabe por quê, fica com medos e mitos que realmente, hoje em dia, não fazem sentido, né? E realmente eu fico muito feliz em poder ajudar essas pessoas, em poder conversar e deixando tudo no tempo delas. As pessoas, cada uma tem seu tempo, né? Mas eu me sinto nessa missão de informar e orientar que existe solução, só fica com problema de impotência e disfunção e falta de rigidez quem quer, quem não vai atrás, quem não realmente busca ali uma solução. Essa parte de autoestima para o homem, que tem homens que assim, são meio frios nessa parte, não liga muito, acabou, ele já foi pendura, fácil, acabei, pendura acabou. A chuteira, já fica lá quieto. Mas tem homem que essa parte sexual é importante e não tem idade. Eu sou um desse. O paciente mais idoso que eu operei tem 88 anos e aos 88 anos ele colocou a prótese. Então, para usar para frente. Então, quer dizer, você vê que eu tenho 80, eu tenho 85, eu tenho 70, isso não tem essa. Então, a prótese peniana, o mais jovem, 25, o mais velho, 88 anos. Então, é para quem precisa, para quem não consegue ter problema de ter uma rigidez satisfatória. E um mito muito grande também que eu vejo sofrer muito são homens jovens que nunca tiveram ereção boa, ficam se enrolando na vida também, às vezes tomam muito comprimido, 6 comprimidos de Viagra, Tadalafila, um monte, não funciona. Às vezes mesmo com injeção peniana também não funciona, tem escape venoso verdadeiro. E eles passam em várias pessoas e ficam só nesse negócio psicológico, faz 3 anos de terapia, 5 anos de terapia, nada funciona. E eles perdem muita coisa. Isso, muita coisa. Ovo de codorna não funciona, amendoim, tudo é papo furado. A pessoa pode nascer cego, pode nascer surdo, pode nascer com problema motor. O pênis também pode ter problemas ali já congênitos, pode ter uma coisa desde novo, né? Então, para esses também, quando tem uma boa indicação, realmente é uma solução. Eu posso falar para mim, né? Porque no caso, quando eu soube que eu estava com câncer de próstata, a minha mulher ficou sabendo na hora, ali junto comigo, e ela começou a chorar. Mas eu ainda nem tinha caído muito a ficha. Eu falei, mas câncer de próstata hoje é tão curável, né? Apesar do meu já estava adiantado, né? Ela começou a chorar e para mim não me fez muita coisa. Quando eu tirei a próstata, que eu fui no médico urologista lá para consulta, ele virou para mim e falou assim, esquece relação sexual, esquece. Aquilo me pegou. Aí eu fiquei mal.
Entende como é que é a coisa? Quando eu soube que eu estava com câncer, eu não fiquei tão mal. Mas quando eu soube que eu fiquei impotente, acabou minha autoestima. Não, ela não estava baixa, ela arrastava no chão. Ela ficava arrastando. Aí o meu trabalho não andava, eu não conseguia trabalhar, porque a minha cabeça só pensava naquilo. Puxa, eu sou meio homem. Eu tô meio vivo, meio morto. É uma coisa... é bem louco esse negócio pro homem, que é que nem eu. É bem louco isso aí. Eu tive que conviver com isso até chegar em você. Então, a medicina está avançando e cada vez mais um médico fica especializado numa área só. E isso é bom, porque ele vai entregar o melhor para o paciente. O câncer de próstata, os urologistas, eles se dedicam especificamente a isso, né? E eles dão o melhor e fazem o melhor nessa parte. Mas eu sugiro que, às vezes, depois que a pessoa opere com um super especialista na parte do câncer de próstata, ele vá visitar um especialista dedicado apenas na ereção. Porque aí você vai ter o melhor do médico que opera a próstata e o melhor do outro médico que cuida e restabelece a sua função erétil. Não só com prótese, com outras coisas também. Se você precisar do implante e quiser o implante, coloca o implante, senão vai fazer outros tratamentos. Por quê? Porque às vezes ele faz tudo, às vezes, só com o médico que opera a próstata dele, que é excelente, é super especialista. É oncologista, né? Nessa cirurgia, mas às vezes não na reabilitação do pênis, na atenção à função sexual do paciente. Então, são raros os uro-oncologistas que se dedicam muito também a essa área. Às vezes, ou você se dedica a uma ou a outra. Então, o paciente pode também ter aí essa parceria com dois especialistas, um em cada setor. E o que é mito e o que é verdade sobre a testosterona alimenta o câncer de próstata? Existe algum mito, alguma verdade aí? Vários. Verdade na medicina. A medicina é a ciência de verdades temporárias, né? Então, assim, às vezes a gente fala uma coisa, depois muda, a gente tem algumas evidências diferentes, mas tanto é que já mudou isso aí. Mas, enfim, antes se achava que a testosterona alimentava o câncer de próstata, produzia o câncer de próstata. E era como se você jogasse gasolina numa fogueira e ia aumentando e tudo. Mas hoje a gente sabe que é diferente, né? A testosterona tem tudo a ver com a próstata. A próstata tem receptores androgênicos, né, que acoplam ali a testosterona. Mas dizer que a testosterona vai fazer sua célula da próstata virar um câncer, isso aí realmente caiu por terra. É porque mito, tá? Tem que repor hormonalmente, né? O homem tem que repor, depois de uma idade ele repõe hormonalmente. Exatamente. Aí as pessoas falam, não pode repor hormônio, porque senão você pode criar um câncer na próstata. Isso não existe. Não. Eu tenho mais uma pergunta aqui, doutor, que meu WhatsApp não para de bombar, viu? Obrigado aí pela participação, muito obrigado a todos. Tá bombando a nossa entrevista, é muito importante, ó. Vamos lá. Doutor, eu tô até com vontade de poder essa entrevista aí, mas eu queria saber se é muito caro isso daí. Como é que faz para pagar? Se aceita cartão? Eu queria saber, me interessou, mas eu quero saber o preço disso, doutor. Caro fazer uma cirurgia dessa? Tem convênio? Como é que é feito isso? Tá, caro e barato é muito relativo, né? Sim, então, depende da situação de cada pessoa. Dependendo, para uma pessoa, qualquer coisa é muito caro. Para outras, às vezes, qualquer coisa é muito barato. Um quilo de picanha a R$100, para mim tá caro, mas enfim... Para outra pessoa vai estar super barato. Então, assim, varia muito, caro e barato varia muito, né? Então, primeiro, a prótese peniana é estético? Não, é funcional. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, cobre. Ele cobre? Cobre prótese peniana. Olha, eu não sabia. A maleável cobre. Olha, que bom. Só que você vai ter que passar no urologista lá, vai ter a indicação. E, geralmente, aí você vai ter que ir para um hospital que é terciário, quaternário, quer dizer, um hospital mais de referência em urologia. Você vai esperar um tempo, às vezes vários anos. Bom, eu tô até agora na fila, desde março do ano passado, eu pedi. Esse aqui é o ponto. E daí, tudo vai passar na sua frente,
Tipo, quem imagina que no SUS tem tudo ali com uma prioridade. Vai ter alguém com câncer de próstata, câncer de rim, câncer de tudo quanto é coisa. Vão passar na frente. Uma pedra que está obstruindo o rim, vai perder o rim. Então, tudo isso vai passar na sua frente. Isso. Então, é meio que assim, ó, se não tiver nada, coloca a prótese. E aí você também tem falta de prótese, porque, de todo jeito, isso aqui tem um valor. Às vezes, a instituição não direciona a verba para a prótese. Né? Então, o SUS existe, é coberto, mas é complicado. Bom, eu estou há 1 ano na fila, até hoje não me chamaram e eu já fiz a cirurgia, já estou usando a minha prótese, graças a Deus, é o doutor Marco Túlio, e o SUS não me chamou até hoje, porque eu não pude esperar. Ainda a minha mulher falou assim, não, espera, o SUS vai dar. Eu falei, então eu não esperei. Não vou esperar. Então, assim, mas você tem cobertura pelo SUS, sim, da prótese maleável. Convênio, cobre também. Então, se você tem um convênio cobre a prótese maleável. Tá. Ah, ele cobre. Cobre, você não vai pagar. Só que... O Prevent Senior. Cobre, todos os convênios cobrem. Que beleza. Todos os convênios cobrem. Agora, é o seguinte, né? O convênio vai cobrir o hospital, vai cobrir a prótese e vai cobrir o anestesista. O médico... Não, com o anestesista, com tudo. O médico e a equipe que estão conveniados com ele. Né? Então, tem vários convênios. O médico que trabalha para aquele convênio é que vai operar. Aí vem o ponto. A prótese peniana é uma cirurgia simples, é uma cirurgia tranquila. Ela é uma cirurgia de detalhes. Todo detalhe faz diferença no final das contas. Aí você tem que saber quem vai te operar. Será que o médico conveniado no seu convênio, ele é expert em prótese peniana? Ele faz um alto volume de prótese peniana? Ele se dedica exclusivamente à prótese peniana? Ele sabe resolver todos os casos ali de prótese peniana? Sim, beleza. Não, aí vem o ponto. Porque a primeira cirurgia de prótese é a melhor oportunidade para você se dar bem. É uma só. Às vezes, dependendo, se você tem umas complicações já na primeira cirurgia, depois, para arrumar essas complicações, nunca fica tão bom quanto a primeira. Então, assim... Tem que tomar cuidado com quem você dá o seu maior bem, o seu melhor amigo. E às vezes não é porque o médico seja mal formado ou ruim de jeito nenhum. É só porque é o volume naquele tipo de cirurgia, entendeu? Então é uma cirurgia que tem muita particularidade e você vai notar toda a alteração que tem porque tá para fora, tá no seu pênis. É diferente de uma cirurgia interna na barriga. Você não vê nada, você só vê os pontos que tá na sua barriga e pronto. A prótese, tudo tá para fora, então você vai ver tudo. Então... é isso. Então, o plano cobre. O que eu faço? Eu faço particular, né? Então, não sou conveniado com nenhum plano de saúde. Se o paciente tem um plano de saúde, a gente usa o plano de saúde para o hospital, para a prótese, e os meus honorários são à parte. É uma equipe sua, você leva a sua equipe. A equipe, porque a cirurgia é uma dança. Então, a dança, você tem que estar ali tudo coordenado. Todo mundo dançando ali no mesmo ritmo, a mesma música, para a cirurgia ser eficaz, rápida, precisa, cirúrgica, né? Então, fala, cirúrgica é isso, tentar uma excelência ali naquela hora. No dia que eu fiz a minha cirurgia, você ainda fez mais 2. Exatamente. Nós éramos em 3, fazendo cirurgia na mesma hora ali. Exatamente. Éramos em 3 ali no dia. Então, quer dizer, só naquele dia foram 3. Naquele dia foram 3. Então, uma média de quantos pacientes por mês você atende, mais ou menos? De assim? Próteses, de 12 próteses, 15 próteses no mês. Tá muito... Para todo mundo que eu falo que tem fulano tem prótese. Eu conheço alguém que tem prótese. Não, eu nunca soube. Ninguém fala. E quando eu falo isso, eu pergunto pro paciente, para quantos você falou? Aí ele fala, não falei para ninguém. Eu falei, tá vendo por quê? O BIP, porque já foi na televisão. Público, né? E eu faço questão de falar que sou imbrochável. Porque qual é o... Fala, qual a doideira o homem ser imbrochável? É muito bom. E só terminando a parte de custo, a inflável, realmente... Uma prótese inflável, só a prótese custa 65 mil, 60 mil, né? Reais. Os convênios não cobrem. Tem alguma judicialização que pode fazer, que aí, dependendo de liminares, o convênio pode cobrir a prótese inflável.
Então, assim, o que eu falo de custo? Quando o paciente pergunta qual o valor da prótese peniana, quanto custa? O custo é de uma consulta com um especialista de alto volume, porque aí na consulta você vai saber todos os detalhes. Se você não for fazer com esse especialista, você já ganhou todas as informações. Sei. E aí você vai fazer com segurança em outro lugar muito mais barato que você escolher. Mas o que vale mais a pena é você passar, saber todas as opções, saber se cabe no seu bolso e ter todas as informações até para você fazer uma outra escolha boa, entendeu? Sim. Não necessariamente você vai fazer com ele, mas pode fazer com outro, já sabendo de tudo, todos os critérios para ter uma boa escolha, entendeu? Ó, doutor, tem aqui uma pergunta também que me mandaram pelo WhatsApp. Tem, na verdade, duas, né? Primeiro, se a pessoa, o homem, numa relação sexual, eu já ouvi dizer que quebra o pênis. Eu nunca soube disso, eu só ouvi dizer, mas eu nunca vi. Existe isso de quebrar o pênis? E essa prótese ajuda a se quebrar? Existe sim. O pênis, ele não é osso, né? O pênis não tem nenhuma estrutura óssea, a não ser que tenha doença de peronia, uma calcificação no pênis. Mas, a princípio, o pênis não tem osso. Mas o que a gente fala de quebrar é o seguinte. Eu falei que era um cilindro, tinha uma parede, né? Essa parede é de colágeno e elastina. Quando o pênis está totalmente ereto, a rigidez é muito alta. Quando está muito forte mesmo, é quase 20 PSI, é quase o que você coloca no pneu lá do carro, entendeu? Uhum. Então fica bem, bem forte, bem rígido. E no movimento brusco, isso aí errou o buraco, bateu, e você pode rasgar essa parede interna. Então, no que rasga a parede interna, o sangue sai, o pênis fica roxo, dói. Então, é estalido, dor, né? E uma detumescência imediata. Quer dizer, o pênis fica mole imediatamente, que vaza todo o sangue de dentro. Então, um pênis em berinjela. Sim. Às vezes, em 10% dos casos, rasga até o canal do xixi. Então, realmente, tem fraturas que são bem severas. E tem cura, né? Isso? O tratamento é cirúrgico. Então, quebrou ali o pênis, cortou essa parede interna, vai para a cirurgia, desluva o pênis todo, acha o rasgo, sutura, costura e pronto. Só isso. Se você faz isso em menos de 24 horas, geralmente você não vai ter problema. Agora, também é importante você saber, você operar também com pessoas ali que tenham expertise para realmente achar o rasgo certo, fazer a sutura direitinho, tal, e fazer o tratamento adequado nessas primeiras 24 horas da fratura de pênis, né? Agora, pode ficar com sequela de disfunção erétil? Geralmente não fica, geralmente não precisa da prótese peniana depois disso. Sim. Depois de quanto tempo ele pode transar de novo? 60 dias já pode transar de novo. Fez a cirurgia. Depois que fez a cirurgia, 60 dias. Agora, se ficou com problema, se teve uma doença chamada doença de Peyronie, que é uma doença que pode fibrosar, entortar o pênis, piorar a ereção. Se você teve isso depois de uma fratura de pênis, se teve essa sequela e não reabilitou e não melhorou, aí a prótese é uma solução que pode ser feita. E tem mais a última pergunta aqui, que a Rosa mandou, que o marido dela é um fumante. Ele é fumante, né? Então, é a Ângela. Boa tarde, Ângela. Obrigado pela pergunta. Quem é fumante, doutor, ele corre mais o risco de ter impotência sexual? Bem mais. Bem mais. Cigarro, eu vou falar aqui nos termos bem leigos, né? Entope os vasinhos do corpo todo e do pênis, principalmente, tá? Então, o fumante, ele tem uma chance maior de disfunção erétil, né? De impotência sexual. Aí, e aqueles que usam vapor, então, também pior ainda. Vapor. Aí você pode falar, não, mas fulano é fumante e tá transando. Ótimo, pode acontecer. Não é que é obrigado o fumante ter problema de potência, né? Mas é o seguinte, esse homem que é fumante, tem 50, 60 e tá transando, ele vai encurtar a vida dele útil. Ele poderia ser aqueles caras de 70, 80 que iam estar potentes ainda, mas eles não vão ser. Aí eles vão encurtar isso aí. Então... Tá cortando. Então eles têm uma genética boa, mas eles estão estragando, né? Estragando essa genética deles com o cigarro, né? Sim. Doutor Marco Túlio, nós já acabamos, infelizmente, nossa conversa tão boa, né? Pô, é um prazer tão grande ter você aqui.
Eu espero que a gente tenha contribuído para informar as pessoas que, em vez de a pessoa ficar quem senta e lamenta, é melhor levanta e tenta, porque a Exatamente. vida começa aos 80, como mesmo você disse, Verdade, né? verdade. Então, eu acho que assim, eu posso dizer por experiência própria que realmente é uma solução e que para tudo existe essa solução Sim. hoje, né? Então a pessoa é impotente porque quer. Se a dona de casa, o marido não está comparecendo, é porque ele quer. Porque se ele buscar ajuda, ele vai encontrar. E agora sabendo que tem alguns planos de saúde que cobrem o hospital, e, poxa vida, operar com o senhor aí, com você, né? Operar com você, pode pagar no cartão, lá no Instituto Cavalcante, Sim, financia. sim. Então a pessoa pode ir. Não tem Exato, tem problema. várias facilitações que dá para fazer. Sérgio Malandro, seu amigo, Marquito, quando foi lá no SBT, ao Santos, o Faxinildo, todo mundo pegou, queria informações, alugaram o teu ouvido lá no SBT. Pô, foi um prazer muito grande, uma felicidade muito grande estar aí. Assim. Ratinho chamar a gente lá, a Ratinho Cariúcha postou. falar, eu gostei, foi do doutor, né? A Cariúcha foi logo foi assim. Bacana, foi bacana. Foi um dia animado, a gente vai voltar lá. Boa, Tá? O Ratinho, pô, a gente vai lá no Ratinho. Muito obrigado, viu, pela tua presença, Manda viu? um abraço para todo mundo lá. Vou mandar sim. Se tiver oportunidade, eu volto lá e vai ser um prazer imenso. Vai, o Ratinho logo vai te chamar porque ele também tá ficando velho. Daqui a pouco ele vai falar, doutor Marco, vamos resolver o meu problema aqui. Muito obrigado, viu, doutor, pela tua presença. Puxa vida, não existe nada mais legal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast, o Na Vitrine Podcast. Já é um sucesso e vai ser cada vez mais. É para informar, né? Para informar exatamente. porque as pessoas estão precisando de informação e às vezes ninguém toca no assunto de pênis. Parece que pênis é um assunto e tem que ser falado. É uma parte do corpo como outra qualquer e tem que ser tratada e tem que ser falado de forma adequada. Tá bom? Olha, muito obrigado pela participação de vocês, pelos WhatsApp. Quero agradecer muito. Quero agradecer ao Catriel, que é o nosso técnico. Quero agradecer ao meu amigo Vanderlei, que realmente me deu vários toques bons aqui. Muito obrigado. Esperamos você no próximo Vitrine Podcast, ou Na Vitrine Podcast. Tá? YouTube, Instagram, Facebook. Na Vitrine com 2 N de navio. Na Vitrine Podcast. Mande suas perguntas. Venha participar do nosso podcast. Você que quer vender, você que quer falar, registrar a tua história, vem aqui. Tá bom? Tô te esperando. Muito obrigado, doutor. Valeu, um abração. Um abraço para vocês.